Olá a todos, este é o canal Review e isto que você está vendo na tela é o mapa da fome mundial. Nós já vamos falar sobre ele, sobre a baixa perigosa dos estoques de grãos no Brasil e sobre a fome que está se alastrando pelo mundo, como os estoques mundiais também estão sendo afetados. Só antes eu quero lembrar a todos que o canal Casando o Verbo voltou depois de mais de um ano suspenso. Então agora nós temos 3 canais com 3 temáticas diferentes uma da outra. Este aqui, que é o canal Review, o canal Geopoliticando e o terceiro canal agora retornando, o canal Casando o Verbo. Pessoal, tudo isso é aprofundado então na comunidade fechada, um quarto meio que nós encontramos aí para nos comunicar de uma maneira muito mais efetiva, né? Pessoal, vamos lá. Esse é o mapa da fome do ano de 2020. Eu vou trazer um mapa atualizado, mas primeiro eu quero mostrar esse de 2020, porque ele é de um ano que é anterior àquilo que nós estamos passando atualmente. Ou melhor, ele é correspondente ao primeiro ano. Os efeitos de tudo aquilo que foi feito a partir de março de 2020 ainda não tinham afetado a fome mundial neste levantamento que vocês estão vendo na tela. E mesmo assim, vocês vejam que países como o Chad, aqui bem no centro da África, tinham mais de 35% das pessoas passando necessidade. E alguns países, como por exemplo a Somália, o Iêmen e outros aqui que não podem ser aferidos, eles têm uma quantidade tão grande de famintos que não pode ser medido, até porque são países em conflito, conflagrados. Nós aqui já temos a experiência de países vizinhos, como por exemplo a Bolívia, aqui que tem de 15% a 25% de pessoas passando fome, e a Venezuela, Quem é que já não viu em cidades aí de médio e grande porte aqui no Brasil, venezuelanos buscando socorro aqui no nosso país, em sinaleiras, enfim, em estado de fome e necessidade, circulando pelo nosso país, porque lá de 25% a 35% das pessoas estavam em 2020 já em estado de fome extrema. Imagine agora, vocês já vão ver. Mas antes disso, vamos fazer uma passagem aqui por algumas notícias para que vocês vejam como a situação do mundo está e para que vocês percebam como o Brasil ainda é muito abençoado, apesar dessas altas de alimentos aí que estão acontecendo no mundo, que nos afetaram também, mas nós temos uma grande vantagem. Apesar dos alimentos estarem caros, eles não estão faltando. Há variedades nas prateleiras, nós ainda temos quantidade de escolha, enfim, não está faltando. Mas veja, estoques mundiais de grãos encolhem e não há uma solução rápida à vista. Os estoques finais de 9 commodities, eles mostram aqui as commodities. O que é commodity? São grãos, são o que é produzido em natura. Não é só necessariamente um grão. Por exemplo, uma árvore de pinheiro, de eucalipto, seja lá o que for, também é considerado commodity. Aquilo que vem de uma forma mais bruta da natureza. Então, os estoques finais de 9 commodities de grãos e oleaginosas permanecem chocantemente baixos em comparação com os níveis anteriores. Quem era do tempo lá do Casando Verbo, antigamente, lembra daquele vídeo que eu fiz, do quem será o novo faraó, porque eu antecipava, olha, nós estamos num tempo de fartura, mas nós vamos passar por um tempo de necessidade, porque o cenário estava sendo pintado. Para mim, na época, era óbvio, muitos riram, e hoje está aí, e a coisa tende a piorar, tá, pessoal? Coincidentemente, o vídeo foi gravado 7 anos antes de 2020. Então eu falava lá no vídeo do novo faraó, porque o faraó ele ouviu o aconselhamento de Daniel, salvo engano, onde falava dos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Eu disse, olha, nós temos 7 anos de vacas gordas. E aí, então, agora começa esse período em 2020 aí que começa a faltar os grãos. No outono passado, eles dizem aqui, alertei vocês para o fato de que havia 9 commodities de grãos e oleaginosas nos Estados Unidos que tiveram estoques finais substancialmente reduzidos. Isso aqui é uma matéria de abril desse ano, tá, pessoal? Isso não é normal, esses estoques apertados. Milho, soja, trigo de inverno, trigo de primavera, canola, algodão, cevada, aveia e sorgo, todos têm estoques apertados.
Quando os estoques finais ficam menores ou são percebidos como menores, os preços sobem, lógico. Começa a faltar, quem tem, né, guardado vai cobrar mais, isso é lógico. Os estoques finais globais de milho e soja também tiveram tendência de queda em 2022, queda de estoque. O grande problema é que o milho e a soja, além de servirem para a alimentação humana também, né, principalmente o milho, eles são base de alimento para o gado, para ovelhas, para a carne vermelha de uma maneira geral e até mesmo para peixes, né? Então, para produzir ração. Por isso também que eles estão atacando com tanta força a carne vermelha, porque eles querem trocar a carne vermelha por outros alimentos, inclusive insetos, como eu vim antecipando há anos para vocês também. Isso não é profetização e não é adivinhação, é apenas estar lendo o cenário antecipadamente. E hoje a gente tem antecipado alguns cenários que as pessoas ainda não estão acreditando, porque vão acontecer daqui a 5, 10 anos, né? E, enfim, então agora está acontecendo isso aqui que a gente falava na época. Então o mundo precisaria de uma produção abundante de milho e soja na América do Sul. Agora sabemos que esse não foi o caso, com a oferta de soja da América do Sul quase 15% abaixo das expectativas. Isso justificou a alta dos preços dos grãos no final de janeiro e início de fevereiro. E ainda tem mais, né, pessoal? Se os agricultores não produzirem no ano que vem o que eles estão produzindo agora, a fome vai aumentar. Então, se o setor agro for atacado, porque não pensem que o setor ganha tanto dinheiro, ganha aquele grande, o gigantesco, porque então, como a margem de lucro por saco de soja, por saco de milho, por saco de arroz é cada vez menor, porque embora os preços estejam subindo, os insumos que são necessários para a produção também subiram, então a margem diminuiu de lucro. Ou aumentou um pouquinho em relação ao que era, mas agora está sendo compensador. Se as coisas voltarem a ser como era antes, em que o agricultor tinha que pagar o pato para que a cidade comesse barato, o que vai acontecer? Eles vão parar de plantar. Né? Se vier com políticas para forçar o agricultor a baixar o preço, o que vai acontecer? Vai faltar alimento, porque o preço vai ser catapultado lá para cima. É aquilo que nós estávamos falando aqui. Baixa de estoque, aumento de custo. E pior ainda é não ter o que comer, pior do que pagar caro. Então, o que nós estamos vendo aí é baixa de estoque porque o mundo está se alimentando, né, e não está produzindo tanto quanto antes, porque tem alguns setores do mundo aí que estão conturbados, como por exemplo a Ucrânia, nós vamos falar sobre isso aqui também, né? A Ucrânia está aí em conflito, por um bom tempo não foi exportado o trigo de lá. Agora, né, houve um acordo entre os dois lados aí que estão em briga para que uma parcela, né, do trigo lá possa ser exportado mesmo durante o conflito, mas não é a mesma coisa, claro que não, muitos já não estão mais plantando nem colhendo. Quando o agricultor perde uma safra, é difícil para ele retomar 2 anos depois o replantio, a safra, porque ele teve uma perda muito grande. E na agricultura, a não ser que seja de grande extensão, como eu falei, a margem é pequena. Então, se você produz grandes quantidades de sacas, né, então isso acaba sendo compensado, mas com quantidades pequenas está se tornando cada vez mais inviável. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, as terras têm parado cada vez mais nas mãos de poucos proprietários, como por exemplo, hoje nós sabemos que o maior proprietário de terras agriculturáveis nos Estados Unidos nem agricultor não é o Bill Gates, né? Enfim, então agora eles estão começando a exportar alguma coisa novamente da Ucrânia, né? Mas o mundo está sendo atingido por essa alta inflação. E aí nós já vamos falar sobre o Brasil também, então, e depois mostrar o mapa da fome atualizado. Então, o mundo está sendo atingido por uma alta inflação e os preços de commodities alimentares básicas como o trigo estão em alta e vão aumentar mais, tá, pessoal? Eu alertei lá no canal Geopoliticando que o preço do combustível vai aumentar mais uma vez por conta dessa disputa mundial, né? A OPEP já decidiu que vai reduzir a quantidade de produção para manter o preço, mas na verdade não vai só manter, vai aumentar. Então preparem o bolso tanto no combustível quanto no alimento.
Então, a G da Rússia com a Ucrânia, um dos maiores produtores de trigo do mundo, está agravando o problema. Alguns países também estão enfrentando baixos rendimentos das colheitas, levando muitas nações a proibir as exportações de alimentos devido a preocupações com o abastecimento. Graças a Deus, o Brasil pode continuar exportando. Só que nós temos um problema aqui. Nós temos uma parte da população que tem baixa renda, e quando o Brasil começar a exportar ainda mais do que exporta, não é que vai exportar mais. Talvez vá, talvez até vá, parece que a tendência é essa. Mas a partir do momento que começa a baixar o estoque do mundo, os grãos do Brasil começam a valorizar ainda mais. A tendência, então, é que o agricultor queira exportar cada vez mais, não o agricultor exatamente, mas aqueles que compram do agricultor e exportam depois, né? E aí o preço acaba aumentando. Então a classe mais fragilizada financeiramente pode pagar o preço, né? Então cuidado com decisões aí que vocês vão tomar agora em questões, enfim, de escolhas, né? De certas escolhas. Então, com a interrupção da entrega de grãos e outros itens essenciais, os preços do trigo estão subindo. E aí o pessoal vai investir em ações de trigo, né? Os bilionários teriam adquirido terras agrícolas nos últimos anos, etc. Tudo isso que a gente já falou. E aí vamos falar do Brasil. Se aquilo que a gente tinha dito há 7 anos atrás, mais agora, né? Agora já são 9 anos, tivesse sido feito, o Brasil hoje teria estoques para abarrotar o mundo de alimentos. Mas não foram feitos, nós não temos nem silos o suficiente para isso, segundo alguns entendidos dizem, né? Então, a armazenagem de grãos no Brasil está à beira do caos, alerta um consultor. À beira do caos. Carlos Cogo, da consultoria, não sei das quantas, fala em déficit de 130 milhões de toneladas em 2023. Isso é uma matéria agora, recentíssima, setembro. Para 2023, a situação... vamos só voltar aqui. A capacidade para a armazenagem de grãos no Brasil deve ter um déficit de mais de 89 milhões de toneladas neste ano. Para 2023, a situação é ainda mais preocupante. De acordo com o estudo, o déficit pode ultrapassar a 130 milhões de toneladas. À frente do levantamento, o consultor fulano fala em situação dramática, ainda mais diante da expectativa de safra recorde. Então, não há estoques, não há capacidade de estocagem. Então, por um lado, o Brasil tem essa capacidade de alimentar o mundo, mas não está preparado para estocar. E isso pode representar desperdício. Isso não pode acontecer num país que é voltado para o agro como o nosso, e ainda mais em uma época em que o mundo está passando por necessidades. Então, isso aí... penso eu que tenha de ser uma prioridade urgente, urgentíssima, né? Para logo agora. Né? E aí, para finalizar, vamos mostrar aqui o mapa atualizado da fome, onde nós podemos perceber aqui nas cores vermelhas, né, como o vermelho tem aumentado. Vocês viram, vamos voltar aqui no mapa inicial, bem rapidamente, vocês viram aqui que, embora os países africanos tenham mais fome, nós vemos aqui, por exemplo, o Chad em vermelho, mas todos esses aqui que estão em cinza têm tanta fome nos países que não é possível mensurar, até porque eles estão conflagrados. São países aí que estão quase sempre em luta por um motivo ou por outro, né? Então a África sempre em fome, mas a maioria dos países na época não tinha essa necessidade alimentar, né? Agora veja como as coisas têm mudado. Mas graças a Deus aqui na nossa região, ainda por enquanto, né, nós estamos com a baixa, a fome totalmente controlada. Mas veja aqui como aumentou o total de número de pessoas com insuficiência alimentar. 0,61 bilhão de pessoas. Isso é 610 milhões de pessoas, né? 17 é o número de países com fome muito alta, nível de fome muito alta. Então é muita coisa, né, pessoal? Num mundo aí que tem tanta abundância, mais uma vez, o Brasil poderia suprir isso, só que, por outro lado, também nós somos esfolados aí pela classe dominante internacional, que não nos quer desenvolvidos. Então há esse problema de que uma parte dos agricultores fatura muito alto, uma outra grande parte
fatura razoavelmente, mas uma grande maioria ainda não consegue deslanchar porque o país é muito explorado, né? Muito explorado internacionalmente. Talvez daqui por diante a gente consiga começar a se libertar de certas amarras, mas depende muito da inteligência e do povo. Uma parte já está consciente do que está acontecendo e outra aparentemente só pensa na carninha do final de semana e não pensa a longo prazo. Pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.